Olá pessoal, mais uma videoaula. Então nesta videoaula eu vou falar a respeito de ciclo de vida. Então Activity Life Cycle. Então ciclo de vida. Então a gente vai ver tudo o que acontece desde o começo de uma tela, por exemplo, de uma Activity, até ela deixar de existir. Então isso é uma coisa muito importante. Bom, durante o funcionamento de um aparelho, de um dispositivo, por exemplo, um smartphone, a gente vai ter processos que são conhecidos como foreground process, que são que têm maior prioridade, que o sistema operacional dá mais atenção. Esses foreground process são aqueles processos ativos que o usuário está utilizando. Então as telas, então os processos visíveis e que estão ativos. Então é aquilo que o usuário, por exemplo, a tela, a aplicação que o usuário está usando no momento. Esses são os processos que ficam assim, de mais alto nível, que o sistema operacional mais dá atenção. Aí você pode ter processos que são visíveis. Então, por exemplo, se está usando alguma coisa, tem outra aplicação que está visível na tela, mas o usuário não está utilizando. Então são os visible processes. Aí você tem também os service processes, são aqueles processos de serviços, né, que ficam rodando na memória e que não são visíveis para o usuário. E você tem também os background processes, são processos que são executados em segundo plano, controlados pelo sistema. Então esses têm menos prioridade ainda. E aí você tem também os empty processes, que são os de mais baixa prioridade. Então são aqueles processos que estavam sendo usados para controlar alguma aplicação, por exemplo. Essa aplicação deixou de ser executada, mas ele permanece na memória o processo. Como exemplo, por exemplo, você poderia deixar um ônibus, por exemplo, de porta aberta funcionando, esperando os passageiros. Então o processo está lá, está vazio, está aguardando alguém que vai usar. Então o sistema operacional pode usar esse processo para executar uma outra solicitação, uma outra aplicação, por exemplo. Então esse daí é o que tem menos prioridade. Bom, aí vamos imaginar que você pediu para executar uma aplicação. Então o Android usa um sistema de pilha. Então, por exemplo, eu já tinha algumas aplicações rodando, aí pediu para executar outra. Então aí ele inicializa essa activity, né, essa tela, e ele coloca no topo dessa pilha, ou seja, é aquilo, a atividade, a tela que está visível no momento que o usuário está utilizando. Então ele coloca essa tela nessa pilha e a outra é colocada para um nível abaixo. A hora que essa activity termina, ele retira essa tela da activity e aquela que era a anterior volta a ser a principal. Então sempre que eu carrego uma nova aplicação ou abro uma nova tela, às vezes na mesma aplicação, abrir uma nova tela, essa é a activity que está no topo da pilha. A hora que ela deixar de existir, eu tiro ela, o sistema operacional tira, né? E essa daqui que estava sendo executada antes, ela volta a ser a principal. Se eu tirar essa, aí ela morre, deixa de existir, e aquela anterior então volta a ser a principal. Isso pode acontecer até que uma hora não tenha nenhuma rodando, mas isso vai ser difícil porque sempre tem processos rodando, né? E as que são muito antigas também, às vezes é mantida na pilha, mas o sistema pode a qualquer momento terminar com ela para liberar a memória. Então as aplicações elas não são fechadas. O fato de você deixar de usar ela, fechar a tela dela, ela pode continuar na memória. Então ele não fica limpando a memória toda hora, mas a hora que começa a ficar crítico a quantia de memória disponível, ele pode olhar, ver na pilha, essas últimas aqui faz tempo que não é utilizado mais, então ele pode matar essas atividades para esses processos, né, para liberar a memória. E aí se uma hora o usuário tentar voltar para ela, aí ele reativa aquele processo. Então quando a gente fala de ciclo de vida de uma activity, né, de uma tela, a gente tem esses processos. E isso daqui, do ponto de vista de programação, são métodos, por isso que eles estão representados desse jeito.
Então lá naquela classe Java que controla cada uma das telas, por exemplo, cada layout de tela, cada tela tem uma classe Java relacionada. Nessa classe Java a gente pode sobrescrever esses métodos para informar o que deve ser feito na hora que estiver criando. Então vocês vão ver que por padrão, na hora que for criar a tela, então o usuário tentou abrir a aplicação. Então ele vai apresentar a tela, né? Então o primeiro estado daquela tela é onCreate. Então ele vai passar por esse estado. Você pode colocar alguma atividade lá. O que normalmente é atividade? Normalmente a atividade é mostrar o layout da tela, mostrar a tela, montar a tela, né? Aí depois você tem onStart, que ela já está criada, mas ainda não está necessariamente visível. Então aqui também, a hora que for startar a tela, você pode colocar alguma coisa. Aqui a hora que estiver criando. E aí você tem onRestore Instance State, por exemplo, a tela estava ativa, de repente deixou de estar ativa, aí voltou. Então nessa transição de estado a gente pode mandar salvar o estado de cada tela. Então eu posso recuperar esse estado depois. Quando o processo deixa de ficar visível, ele acontece, por exemplo, o usuário estava numa tela, fechou, foi para outra, então ele vai passar aqui no onResume. Nesse momento, na sequência, eu posso pedir para salvar o estado. Por exemplo, se você tinha algumas informações na tela, o usuário resolveu abrir uma outra tela. Aquela tela vai desaparecer da memória, da tela, do visor, mas não da memória. Então nesse momento ele vai passar por aqui, onResume. E você pode então também passar por esse daqui, ó. E nesse estado aqui você pode pedir para salvar as informações. E aí então ele chama o onPause. Então essa tela vai deixar de ser visível, está pausada, ela não morreu. E aí então ocorre onStop, né? Então o onPause, de repente ele pode voltar aqui nesse outro método. E aí então dá o onStop. Se ela estiver parada, de repente o usuário pode reativar ela. Então ele volta aqui, onRestart. O onRestart joga para o start e esse processo continua. Até que uma hora, ou o sistema operacional ou o usuário manda eliminar de vez a tela ou a aplicação. Aí ocorre o método onDestroy. Então, por que é importante você saber dos métodos, dos estados, né, do ciclo de vida? Por exemplo, imagine que você está usando uma aplicação, startou a aplicação, está utilizando ela, de repente toca o telefone, está tendo uma chamada. O que vai acontecer com a sua aplicação? Então, se o usuário for atender, a sua aplicação vai sair do ar, né? Então, o que você vai fazer nessa situação? A hora que tiver para fechar a sua aplicação, porque o usuário vai atender. Então, você tem que salvar os dados, por exemplo, né? Aí pausou. Aí o usuário acabou de atender e vem dar um restart. A sua aplicação volta à ativa. Então, aqui você tem que restaurar os dados, por exemplo, né? Então, isso é muito importante. Então, muitos problemas acontecem às vezes na aplicação porque o usuário não observou o ciclo de vida da aplicação. Bom, para demonstrar os ciclos de vida de uma activity, de uma tela, vamos criar um novo projeto. Então, File, New Project. Aí eu vou colocar aqui State Change, mudança de estado, né? Eu vou Next. Vou deixar com a mesma configuração aqui que estava na outra aplicação das primeiras aulas. Next, tela em branco, Next. Vou manter essas opções. Eu vou colocar aqui State Change Activity. State Change Activity. E observa aqui que ele já está mudando o nome do arquivo de layout também. Então, Finish. Ele vai criar o projeto. Bom, então já criou o projeto. A gente tem aqui o famoso Hello World. Eu vou deletar o Hello World. Então nesse projeto a gente vai usar um componente editável. Se ele não tiver aberto essa tela aqui, vamos imaginar que esteja fechado e abriu essa, por exemplo. Como que você abre
activity, aquele layout de tela. Você pode vir aqui na estrutura do projeto, procura aqui res, layout e aqui o arquivo de layout. Dá um duplo clique, ele abre. Se por acaso ele estiver nesse arquivo aqui, ó, você procura aqui o set content view aqui no onCreate. Então de cara ele já cria um método que é o onCreate, que esse daqui ele vai passar aqui a hora que for criar a tela. Então se eu tiver aqui, ó, o que ele está dizendo, a hora que for criar a tela, que é para fazer set content view, o que é para ele fazer com isso? É para ele carregar aquele arquivo de layout. Então se eu der Ctrl B aqui, ó, esse arquivo de layout, essa tela é para ele carregar. Então ele vai setar como conteúdo visível essa tela. Então nesse momento é que ele vai criar a tela. Bom, então aqui vamos colocar aqui um edit text. Cadê? Edit text. Aqui. Vou colocar aqui plain text. Então vou colocar aqui bem no meio. Então observe aqui, ó, que ele colocou aqui a lâmpadazinha, né? Vai ter uma mensagem, ó. Esse texto não foi especificado um tipo de entrada. Então quando a gente trabalha com o edit text, a gente tem que especificar o tipo de entrada. Então eu vou adicionar um atributo que é o input type. Então você pode ter um edit text, você pode ter vários tipos de entrada que ele aceita, né? Então que tipo de entrada que você quer? Texto, caracteres maiúsculo, né? Então tem diversos tipos possíveis aqui, data, número de telefone. Então para esse caso vamos escolher um texto genérico, né? Então você tem um monte de possibilidades, mas vamos escolher esse daqui, ó, text, ok? E aí pronto, o alerta desapareceu. Bom, agora vamos aumentar a largura desse componente. Então aqui do lado direito, ó, propriedades, vamos procurar aqui width. Aqui, ó, vamos colocar 200 dp. Depois eu apresento o que é o dp. Então aí você viu que ele aumentou aqui. Eu poderia também ter pego com o mouse e alterado, mas aí eu não tenho muita precisão quanto ao tamanho. Apesar de no momento a gente não se preocupar muito com layout, mas é bom vocês tomarem conhecimento disso. Eu posso colocar aqui de forma precisa qual que é a largura de cada componente. Bom, agora a gente vai escrever o código necessário para ele mostrar para a gente cada vez que ele passa em cada um dos estados. Então o usuário vai digitar aqui, pode fechar a tela, pode fazer qualquer coisa e ele vai ficar registrando. Ó, agora startou, agora fechou. Então para isso vamos abrir a tela de código. No caso eu já estou com ela aberta aqui, ó. Mas se não tiver, você procura aqui, ó, na tela Java, na pasta Java, vai ter aqui, ó, o nome de pacote e tem um arquivo. Então esse arquivo aqui, ele trabalha em conjunto com o arquivo de layout. A hora que o usuário digitar aqui, o que ele vai fazer? O que ele tem que fazer é o que está programado aqui. Então, como já disse anteriormente, automaticamente o Android Studio já cria um dos estados aqui. Então ele já informa, ó, ao criar, o que é para fazer? Ó, como ele está herdando dessa classe, ele está falando, ó, é para chamar o método onCreate da superclasse. Então essa classe aqui tem um método onCreate. Então ele chama esse método. E aí setar como parte visível, conteúdo visível, o layout que está definido nesse arquivo, que é esse daqui. Agora a gente tem que sobrecarregar, né, redefinir aqui nessa classe aqui os outros métodos que representam os outros estados. Então, você dá Alt Insert e clica aqui, Override Methods. Então, aqui na classe, na superclasse, já tem todos os métodos, onResume, onStart, onRestart, mas a gente vai redefinir ele aqui. Mas antes
Bom, eu vou usar aqui um recurso que é chamado de logcat. Então, cada vez que ele passar em cada situação, em cada estado, eu vou pedir para ele imprimir uma mensagem. Então, eu vou usar esse daqui, para identificar as mensagens geradas pelo meu sistema. Então, pela minha aplicação. Isso é um tag que vai identificar cada mensagem que eu vou mandar ele exibir. Então, eu vou acrescentar aqui um comando, log tag, ele vai gerar um onCreate. Então, numa tela que a gente vai ver depois de logs, né, de mensagens, vai aparecer lá onCreate e a identificação da minha aplicação. Aqui ele está em vermelho, por quê? Porque ele não está reconhecendo esse daqui. Então, eu posso pedir para ele imprimir, eu tenho que pedir para ele importar a biblioteca que tem esse método. Então acho que é o Android import Android.util. .util.log. Eu vou dar Alt Enter. Ele importou automático aqui. Esse daqui está sobrando, então. Aqui, então eu vou só demonstrar um recurso aqui que facilita bastante. Eu vou dar aqui, ele até deu uma mensagem aqui, Alt Enter, Import Class. Ele já colocou o import aqui. Então a gente não precisa ficar se preocupando em decorar qual recurso está em qual classe, né? Então parou aqui, está em vermelho, que está dando erro, dá Alt Enter, ele mostra uma lista, você manda importar e ele coloca aqui e some a mensagem de erro. Bom, agora a gente vai inserir aqui os outros métodos, por exemplo, onStart, onRestart. Para isso, a gente vai dar Alt Insert. Aí você vem aqui, Override Methods. E a gente vai colocar aqui o onStop. Então, clica aqui e segura a tecla pressionada. OnDestroy. Então, tudo on alguma coisa. Então, on. Bom, então segurando a tecla Ctrl pressionada, procurei onStop, onDestroy, onPause, onResume, onStart, onRestart. Eu acho que são esses. Ok. E aí aparece os códigos aqui para você. Então, agora a gente vai imprimir uma mensagem aqui. Então eu vou colocar aqui simplesmente, vou copiar isso daqui e vou colocar aqui onStop. Então gere uma mensagem para cada um. Então aqui onDestroy. Então cada vez que ele passar aqui, ele vai gerar essa mensagem e a gente vai visualizar depois. Bom, então eu coloquei uma mensagem para cada um. Agora vamos aqui no Android e eu vou pedir para ele filtrar. Então, na hora que estiver executando, ele vai mostrar essas mensagens aqui, uma série de outras, aqui nessa tela. Então a gente está usando o logcat. Esse logcat é um serviço de log que a gente pode colocar mensagem, aí executa a aplicação e ele vai exibindo a mensagem aqui para acompanhar o que está acontecendo. Então, para ele não mostrar um caminhão de mensagem, vamos escolher aqui o tipo de mensagem que a gente quer filtrar, para ele não mostrar um monte de mensagem Então vamos clicar aqui, Edit Filter Configuration, e aqui então eu vou dar um nome, Life Cycle, ciclo de vida, né? E aqui então o tag eu vou pegar e colocar aqui o meu nome de pacote, que foi esse tag que nós cadastramos no código, né?
isso daqui, ó, br.com.send.statechange. Então, que é isso daqui, ó. Só que aqui meu statechange é com S maiúsculo e aqui não. Na verdade, aqui pode ser qualquer código, tá? É para identificar um conjunto de mensagem. Bom, agora eu vou executar a aplicação. Então aí a gente vai observar se ele vai indicar aqui o que ele está fazendo em cada momento. Então, executar no emulador. Aqui, ó. Então, ó, primeiro on create, on start, on resume. Aí outras mensagens que não é a gente que gerou. Aí eu vou digitar aqui. Ó, só o fato de eu escolher aqui e deu algumas mensagens, mas não tem a ver com o sistema nosso. Eu vou aqui. Ó, vocês viram que eu cliquei aqui, ó, home, ó, a aplicação não está visível mais, mas ela não morreu. Se eu clicar aqui, você vai ver que ela está em segundo plano. E aqui, ó, ele pausou, depois parou. Então, agora eu vou clicar aqui e vou reativar a aplicação. Ele vai voltar para a tela e aqui está. Então ele voltou com as informações, então ele salvou o estado dela. Se vocês olharem aqui, ó, ele deu um on restart, on start, on resume. O on resume é que a tela foi montada já, agora está esperando, está pronta para o usuário interagir. Então ele passa por vários estados antes. Então, se vocês pegarem aqui no começo, on create, ele cria na memória. Aí depois on start, e aí ele inicializa, mostra, apresenta a tela. Aí ele fica no estado de on resume. Aí ele fica aguardando a interação do usuário. E depois, na hora que vocês param, primeiro ele dá uma pausa, depois stop. E a hora que a gente volta, on restart, que chama on start, que aí entra em estado de espera, né? Então aí é o que acontece. Então, a hora que entra uma outra aplicação, vamos bom, agora eu vou simular uma ligação para esse aparelho, como se ele estivesse recebendo uma ligação. E aí a gente vai ver o que acontece aqui. Então, para simular uma ligação, a gente pode vir aqui, ó, Tools, Android Device Monitor. Então aqui eu seleciono o aparelho, que é o emulador, e aqui você escolhe aqui o emulator, acho que é emulator control, e aqui, ó, ações de telefone, incoming number. Eu vou digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, ó, você quer que é uma chamada de voz ou SMS, então call. Agora ele já está dando um bip. Vocês não ouvem, provavelmente. Ó, tá chamando. Então eu vou clicar aqui. É que o emulador é bem lerdinho. Ele vai abrir para atender. Aí atendi. Então agora eu estou atendendo a ligação. Eu estaria, né? Aí eu vou interromper. Interrompeu a ligação. Tem que voltar a minha aplicação. Aí está. Então, agora eu vou voltar aqui no Logcat. Vou fechar aqui primeiro.
E aqui está. Então, a hora que desativou, primeira vez, a hora que a aplicação recebeu a ligação, aí se vocês olharem aqui, ó, Input Connection, ele já tinha dado, ó, pausa, stop, e aí, a hora que desativou, né, acabou a conexão, a ligação, aí deu um restart, um resume, né, e assim por diante. Então vocês veem aqui que ele muda de estado durante a execução da aplicação. Então aí depois, mais para frente, a gente vai estudar direitinho o que é cada situação. Então, dependendo do tipo de aplicação que a gente estiver desenvolvendo, se a gente precisa ou não precisa, qual o método que a gente tem que monitorar. Tá joia? Então isso aqui é para vocês terem uma ideia da chamado ciclo de vida da atividade, da activity, né? Ok? Então eu aguardo vocês numa próxima videoaula, que espero já ser mais prática, né? Mais motivante. Até lá e obrigado.